Isekais, um gênero extremamente clichê e saturado, porém que às vezes deve sair obras fantásticas. E uma em que eu não dava nada e entregou tudo foi Benimaru Saito-san, um anime extremamente divertido e que foge do estereotipo de protagonista overpower. Então, se você ficou interessado, vem comigo, porque hoje eu vou te falar tudo sobre esse anime incrível. Fala galera, eu sou o Guinho, seu mico criador de conteúdo favorito, e hoje é dia de Tudo ou Quase, um quadro aqui do canal onde eu resumo o anime por completo e cito várias curiosidades sobre ele. E galera, esses vídeos dão um trabalho imenso, então se você puder deixar aquele like para estar contribuindo no crescimento do canal, eu agradeceria muito. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Minima Saito-san é originalmente um mangá escrito e ilustrado por Kazutomo Ishitomo, que o publicou online através do site Comic Walker da Kodokawa Shoten em outubro de 2018 e atualmente possui 8 volumes, tendo seu anime anunciado em 19 de janeiro de 2022 e foi produzido pelo estúdio C2C e dirigido por Toshiyuki Kuboka, sendo lançado em 8 de janeiro a 26 de março de 2023. E eu digo, era pra ser só mais um Isekai normal, só mais um animezinho crescer, mas ele foi além, surpreendendo de um jeito extremamente bom. E esse anime, eu digo, ele vale o seu tempo. E daqui pra frente começa os spoilers, então se você não viu ou não quer ver, pule para esse tempo aqui. Já que a história de Benma Saito-san segue um jeito não linear, pelo menos no começo, eu vou contar aqui de um jeito que fique fácil de entender, pelo menos no início do vídeo, já que o anime da metade pra frente segue uma história mais linear, como as outras. Então, bora pra história. O anime começa nos apresentando nossos protagonistas. Raelza, uma guerreira que não mostra o seu rosto por um motivo de uma cicatriz. Lafa, uma fada acrélica que é viciada por dinheiro por um certo motivo que vou falar mais à frente. Morlock, um mago extremamente poderoso, porém com amnésia. E por fim, nosso protagonista, Saito, um faz-tudo com muita insegurança que vai mudando com o tempo. Nisso, eles vão explorando uma dungeon enquanto vão nos apresentando esse mundo em que Saito foi invocado. Esse que não parece querer voltar para a Terra por um motivo que ele mesmo explica. Ele sempre foi muito habilidoso em tudo, mas nunca o melhor. Já adulto, ele conseguiu um emprego de faz-tudo e desenvolveu várias habilidades, porém nunca teve um sentimento de que era necessário. Esse que ele passou a ter no seu novo grupo. A gente vê isso, o sentimento de ser necessário bem expressada enquanto ele cai no fundo da dungeon e pensa que não seria resgatado, mas para surpresa dele, ele foi sim. E em meio a aventuras, o mundo e os personagens vão sendo cada vez mais explorados, como do porquê a Lafa ser tão gananciosa. Isso ocorre por uma maldição que faz com que ela encolha se não oferecer ouro à sua deusa. E com isso os personagens vão sendo gradativamente construídos. Outro exemplo é a Elsa, que apesar de ser linda, tem um sério senso de inferioridade graças a uma cicatriz no rosto que ela tenta esconder. Ela apresenta também aí um certo sentimento no Saito, mas eles não serão os únicos personagens importantes para a trama. Outros que serão importantes mais pra frente são um anão mago. Sim, o autor cometeu o maior pecado e fez um anão bombado mago que solta um tanque que solta magia. Sério isso? Outras duas que serão relevantes são um duo de uma clérica sadista e uma elfa porradeira.
Aqui vemos a tara do autor por criar classes peculiares. Outro duo que vai ser relevante vai ser uma Wolve que carrega um machado com o dobro de seu tamanho e seu companheiro, um mago ladrão. Eu juro que quando vi essa cena pensei que seria o invertido. Também temos um jogador de Dark Souls que começou com um mago, viu que dava muito trabalho, desistiu no meio e decidiu investir todos os seus pontos em força. E um rei que cansou de esperar um herói para matar o rei demônio e decidiu ir lá resolver esse BO. Sim, ele saiu na maior tranquilidade e voltou com a cabeça do rei demônio. E por fim um ninja boladão de forte que é mandado pro inferno e volta apaixonado na morena. Tem também o grupo do herói, mas não é tão importante quanto os anteriores. Nisso, voltamos a nossos heróis que estão explorando a dungeon até que algo acontece. Saito e Raelza se separam dos seus companheiros e acabam enfrentando um golem de metal. Ele dá muito trabalho, mas graças a um slime de ferro, eles vencem. Porém, Saito sai gravemente ferido, forçando a Raelza a usar um remédio extremamente caro que ela estava aguardando para curar sua cicatriz, mas ela faz esse sacrifício pelo seu amado. Já mais tarde na taverna, Saito ficou intrigado no funcionamento do golem, então ele volta no outro dia para ver se ele ainda estava lá, mas ele acaba encontrando algo estranho, algo que não pertencia a este mundo. Um robô de limpeza. Isso intriga muito ele, que acaba encontrando uma passagem secreta e isso iria reviver aquela dungeon que já estava morta. Uma nova era havia começado e nessa dungeon todos os personagens citados se encontrariam. No outro dia, a dungeon se encontra cheia de aventureiros e dois chamam a atenção. Um sendo o rei demônio derrotado, sim, o rei desse reino foi lá, arrancou a cabeça do chifrudo e voltou com ela e botou ele para trabalhar. O cara é foda. Mas eles são eliminados pelo ninja de mais cedo, o bicho apelativo. Já na dungeon, nossos heróis conhecem o grupo da Wolve Lenhadora, que meio que salvam eles e pegam um baú como compensação, mas não conseguem abri-lo. E como Saito é especialista em abrir coisas fechadas, ele abre o baú. E também o coração do barbudo. Sim, ele é. Aí, Raelza, fica esperta. Tu ganhou concorrência. Outra coisa interessante que acontece é uma disputa entre a elfa de mais cedo e a Raelza, que termina em um empate por motivos de mau funcionamento nos equipamentos da Raelza. Uma coisa interessante que descobrimos nessa luta é que a Raelza na verdade é filha adotiva do Morlock e que ela tem vergonha disso. Após essa pequena treta, eles decidem dividir o tesouro e o Saito pega a Elfa e a Clérica num momento meio impróprio. Com isso resolvido, eles finalmente chegam ao seu objetivo, um cemitério cheio de coisas do nosso mundo. E são atacados pelo ninja, mas ele é repelido com a ajuda do anão tanque mágico, que adivinhe, é discípulo do Morlock, que nem lembrava dele. Eles começam uma conversa e quando finalmente seria revelado quem realmente é o Morlocker, aquele ninja de antes volta com a ajuda e a situação fica feia para nossos heróis. Mas logo toda a turminha é reunida e o jogo vira, forçando a fada do time inimigo a se sacrificar para lidar com eles. Com o jogo virando novamente, Saito perde que Morlock use sua magia do tempo. E é daí que nos é revelado seu passado. Ele tinha uma esposa e filha, mas sabe, né? É aquela velha historinha de mago. Graças à sua obsessão pela magia, ele perdeu ambas. Com a morte de sua filha, sua esposa o abandonou. Em meio a tanta tristeza, ele partiu em busca de uma magia que poderia reverter tudo isso.
Sua busca o guiou até o fundo de uma dungeon onde encontrou a tão aguardada magia, mas ela não era aquilo que ele queria. Em meio a isso, ele encontrou com um mago e eles tiveram um confronto. Nessa batalha, o Moloch perde, porém o mago considera seu pedido. Então, obrigado por este momento. Como recompensa, vou conceder o seu desejo. Ah, então você vai me mandar de volta no tempo? Não, vai apagar suas memórias. O mago apaga as memórias do Morwalker, assim ele não poderia mais sofrer pela sua perda. E essa é a causa de sua amnésia. Então Morlock usa a magia do tempo e dá um jeito no monstro e salva a todos, sim, a todos, inclusive seus inimigos. Acontece que ele viu o do porquê eles estarem fazendo aquilo era por amor. O ninja só queria salvar sua amada e a fada só queria salvar sua única amiga. E os demônios estavam lá pela amizade deles com o ninja. No fim, Kinzurugi, o ninja, pede que seus companheiros sejam perdoados e que só ele seja punido. A turma pensa, mas nessa hora o rei demônio e o mago do rei chegam e tentam matá-lo. Mas por uma feliz coincidência, adivinha quem é amigo do Kuzuruki? Sim, era o sobrinho do demônio rei. Que coincidência, hein? Com vários fatos sendo colocados na mesa, Kizuruki descobre que Morlock era o mago que ele estava procurando, mas o Morlocker só podia parar o tempo, não rejuvenescer as pessoas. Mas havia alguém que podia, o mago real sabia de alguém que podia fazer isso, porém o preço seria a vida dele, o que ele aceita sem hesitação e todos dão sua aprovação. Os demônios voltam para o inferno e ele segue seu destino, onde ele perde um braço e uma perna. Mas não era para ele ter morrido? Acontece que ele deu metade de sua vida e a fada deu a outra, nisso ele pode continuar vivendo. A bruxa acaba voltando, mas sem memórias, então meio que quase foi bad end, mas não foi, já que graças a uma ajudinha eles talvez voltem a se apaixonar. Já nossos heróis finalmente descobrem como o Saito foi parar e foi culpa do Morlock que o trouxe enquanto lembrava de sua filha. A Raelza fica muito chocada com a possibilidade do Saito voltar para o seu mundo e ela sai correndo dali. Com o Saito atrás dela, eles têm uma conversa onde fica claro que o Saito só quer ser útil para alguém enquanto Raelza declara seu sentimento. E um bicho vindo do caralho ataca ela, mas ela o vence com força bruta. Meu amigo, acho que alguém terá uma noite de núpcias complicada. Nessa hora, o Morlock aparece e diz que pode até mandá-lo de volta, mas que ele pode possivelmente acabar morrendo. Nessa hora, o bicho partido ao meio morde ele. Com isso, nossos heróis voltam à sua rotina, indo pra dungeon. Já o nosso magão morre. Sim, ele foi de Vasco, mas antes de explicar o que aconteceu, eu preciso de contar uma historinha sobre um lobo. Sim, um lobo do reino demoníaco que servia ao Lorde Demônio. Ele caçava tudo e todos, desde os seres mais poderosos como os dragões aos seres mais fracos, até que um dia ele se encontrou com uma loba branca e eles tiveram um caso de amor. Mas um dia seu Lorde ordenou a ele que trouxesse a pele de sua amada, coisa que ele não poderia permitir. Então, numa tentativa de fuga, as coisas dão errado e sua amada morre. Mas ela não o deixou sozinho. Ela havia dado a ele um filho, então ele foi para o mundo humano e criou a sua criança. Mas com o tempo ele foi perdendo sua força, o que levou ele a comer uma certa coisa de alguém. Voltando por Milwaukee, ele morreu, mas graças a um contrato de ressurreição, ele volta, mas com um problema. Ele não volta em
inteiro. Você lembra do lobo de mais cedo? Então, ele comeu o amigão do Morwar, causando um mau funcionamento da magia. Então, eles vão atrás do Dog. Isso rola uma conversa entre o Saito e o Morwar, que bota o pau na mesa e manda ele assumir a sua filha. E ele conta a história de Raelza. Ela perdeu ambos os pais e viveu com uma loba na floresta, mas foi salva por nosso paizão. Saito escuta isso e pede a mão da Elsa pro Morlock, que fica muito feliz. E nessa hora, eles são atacados pelo lobo, que estava cheatado com o poder do nosso mago. Ele fere tanto o Morlock quanto o Saito. A Elsa aparece ali putaça, daí eles têm um confronto com nossa garotinha saindo vitoriosa, mas outro ser do inferno aparece e também é mandado de vala. Daí finalmente teríamos paz? Nada, o rei demônio aparece e desce o sarrafo em nossos heróis. Até que ele volta, mostrando quem é que manda nessa bodega. Molorker voltou puto da cara. Mas como ele voltou? Você me pergunta. Saito havia pegado o corpo dele e colocado junto ao do cachorro, onde os dois fizeram um acordo onde o cão entregaria todo o seu poder. Em troca, ele deveria cuidar do seu filho. Então ele pega esse poder e volta, macetando o Lazarento. Mas essa praga não morre fácil, então ele mete um fuck meteoro na cara dele. Mas ainda assim, o bicho não morre. Então, para matar ele de vez, ele torra o bicho. Com tudo resolvido, nosso casalzinho finalmente se reúne. E teremos um belo, um maravilhoso empata foda o bicho lazarento. É nessa hora que o filho do lobo aparece e finalmente mata este Lazar. Morlock, comovido pelo sacrifício daquele pai, decide devolver o poder do lobo, o revivendo, e agradece e diz que caso um dia precisem, poderiam contar com ele. O dia passa e Saito desmaia, afinal ele havia passado por poucas e boas, acordando do lado de sua amada. Eles vão pro topo da dungeon, onde tem um belo desenvolvimento, mas não rola nenhum beijinho graças a esse empata foda aqui. A partir daí temos algumas cenas soltas, como a Raelza gamando na madeiraca dele. O que é isso? Basicamente é o sistema de medida desse mundo que foi baseado na madeiraca de um rei. Então, sim, ela gamou na madeiraca dele. Temos a confissão do Moloch. E quando se rejuvenesceu, ele estava sem sua madeira. E meio que foi uma donzela por um certo momento. Que diz que caso tivesse nascido mulher, ele poderia ter se apaixonado. Você já tá, meu parceiro. Ele termina o dia se divertindo a noite toda com a Latifa. Que graças a um artefato do Moloch virou uma humana por um dia. E também se apaixonou pelo Saito. Pai, filha, fada, esse cara é um verdadeiro Shed. Cuidado, Raelza, você tem fortes concorrentes. No fim, Saito, no seu mundo, ele sabia que era facilmente substituível. E ele se sentia mal por isso, mas nesse mundo, ele finalmente se achou. E é isso que eu gosto nesse anime, a busca por algo. Todos os personagens têm seus pontos positivos e negativos, sonhos e desejos, objetivos e problemas internos. Um exemplo é o próprio Saito, que só queria ser útil, e quando não era, ficava extremamente triste. Com isso, todos os personagens têm algo que buscam ter, seja um dinheiro, conforto por uma perda ou simplesmente ser útil a alguém. Saito não é como muitos protagonistas clichê, ele tem traumas e inseguranças, ele é fraco, mas mesmo assim ele ainda segue lutando para se tornar melhor, coisa que ele finalmente consegue no final. Uma lição que tiramos disso é mesmo que você possa não se achar útil, mesmo que você duvide de si mesmo, em algum lugar vão existir
existem pessoas que precisam de ti tanto quanto eu preciso do teu like. É assim que você foge o momento coach. Esse anime é um excelente anime, apesar de não possuir uma animação nem uma trilha sonora incríveis, todos seus pontos técnicos são medianos. A história brilha mesmo no desenvolvimento dos personagens, que é muito bem feito. Mas a conclusão final é que Berimato Saito-san é um excelente anime que vale o seu tempo. Então é isso, mais um vídeo duvidoso concluído. Espero que tenham gostado. Obrigado, galera da casa que deixou o like no começo. Vocês motivam a trazer esse conteúdo ruim para vocês. E você que chegou até aqui, pense em se inscrever, aqui você terá muito conteúdo como este. Falou, gente, a gente se vê na próxima. Fui.